A gente continua hoje aqui com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito aqui no Alto Estilo. E a gente recebe nessa edição do programa o professor Dr. Sérgio Gadini, jornalista, que é candidato pelo PSOL. Gadini, prazer te receber no programa, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma satisfação estar contigo aqui no Alto Estilo. Gadini, nós estávamos conversando antes de começar a entrevista. O PSOL é um dos partidos mais novos que nós temos por aí, né? Sim, a primeira eleição que o PSOL disputou foi em 2006 e, portanto, dali em diante, nas diversas disputas, sejam municipais ou federais, o PSOL participou. Não é? Claro que nesse processo de consolidação e sem financiamento empresarial, sem grande máquina, por isso que nesse momento os deputados do PSOL não têm nenhum envolvimento com todo esse processo de desvio de dinheiro público, de apropriação indébita, de lavagem de campanha, campanhas que custam muito cara. O pessoal tem um pouco esse princípio de não aceitar recursos destes, sem origem assumida e de grandes empresários no perfil que está aí na Lava Jato. O PSOL, ele mantém desde a sua origem, lá, desde a sua gênese, essa postura de esquerda mesmo, essa proposta de esquerda, né, Gadini? Sim, é uma leitura que se faz e ela é muito tranquila nesse sentido, porque quando se entra numa eleição sem recursos públicos e com um partido pequeno que não tem nada a negociar do ponto de vista de que vai favorecer um grupo ou outro, a gente também tem uma tranquilidade, Ana, de fazer uma crítica, de olhar a cidade como ela é. Não há interesse que limite uma crítica, que limite uma intervenção. Naturalmente tem um preço alto isso do ponto de vista da exposição. Por exemplo, a reforma eleitoral do final de 2015 prejudicou os pequenos partidos porque ela reduziu ainda mais o tempo de rádio e TV no horário eleitoral. Então, tem uma série de limitações que esta reforma política, que eles chamam de reforma eleitoral, que aconteceu no final de 2015, que basicamente foi bancada pelas grandes legendas, não é? Ela prejudicou os pequenos partidos que têm esta leitura mais crítica, seja em níveis municipais, estaduais ou nacional. Então esse é um dos problemas que a gente tem. Mas, de fato, é uma tranquilidade você entrar em um processo de pré-candidatura, em um processo de análise da cidade, de propor, de fato, o que pode mudar em Ponta Grossa, no caso, e assim como inúmeras outras cidades que o pessoal vai disputar em 2016, e você não ter esses comprometimentos prévios, não ter essa preocupação em ficar escondendo o que quer que seja. É uma posição, digamos, eticamente confortável. E no teu caso, o que te motiva a disputar, a ser um pré-candidato a prefeito? Bom, Ana, o PSOL em Ponta Grossa tem duas pré-candidaturas à prefeitura, não é? A da professora Josiane Queras e o meu nome também está à disposição do partido. E o fato é que o pessoal vai ter uma candidatura, vai disputar a eleição de 2016 na cidade. E no meu caso particular, eu estou em Ponta Grossa há 20 anos e entrei por concurso na Universidade Estadual de Ponta Grossa. E dali em diante eu fui conhecendo a cidade. Eu tenho um relativo conhecimento da cidade, principalmente no que diz respeito a problemas sociais, não é? Eu participo de movimentos sociais em Ponta Grossa, de entidades, de organizações sem fins lucrativos, desde que eu estou na cidade. Isso me dá, além de um certo trânsito do ponto de vista de saber do que se fala e que cidade pode ser melhor, em que aspectos a cidade pode melhorar a qualidade de vida da população. Então, é um pouco nesta leitura que, a partir de movimentos sociais, o pessoal também é um partido que dialoga muito com movimentos sociais, por princípio, por referência, por entender que são as pessoas, de um modo organizado, que podem melhorar a vida, que podem melhorar a cidade, o estado e o país, que eu estou nesse momento, nesse processo de pré-candidatura pelo PSOL. É essa sensação, uma sensação, digamos, muito tranquila, porque não tem mágica nenhuma aí, não tem nenhuma promessa enganosa, nós não vamos dizer que vamos acabar com as filas de uma vez por todas, nós não vamos dizer que vamos mudar tudo de um momento para outro, que não há, é muito tranquilo dizer que nós temos um diagnóstico, nós temos uma leitura social de Ponta Grossa, que toda vez que a gente olha indicadores, números, orçamento, receita, gastos e investimentos, a gente tem tranquilamente condições de dizer que a cidade pode ser melhor administrada. E você fala, provável, com certeza o PSOL vai sair aí com chapa pura.
né? Como é que fica essa questão com esse compromisso que vocês têm com o programa do partido? Fica bem mais complicado partir para as coligações, né? Sim, mas o pessoal, a direção do PSOL em Ponta Grossa, nesse momento, ela dialoga com algumas legendas desse campo de esquerda, desse campo que tem críticas aos governos, à estrutura como o serviço público é administrado. Não é? Então ainda existem possibilidades de coligações, mas essa é uma tarefa, digamos, da direção partidária, da qual eu não faço parte, e essa possibilidade, ela existe. Agora, de fato, apresentar um projeto de cidade que assuma essa crítica em todos os aspectos, em praticamente todos os aspectos da gestão pública, não é? É uma tarefa que depende de tempo em TV, que depende de tempo em rádio, que depende de apoio de setores da sociedade civil. Então a gente tem essa consciência, a gente tem a leitura disso, sabemos que não é uma tarefa fácil, mas por ser um partido que não tem comprometimento eleitoral, que não tem comprometimento financeiro, que não tem comprometimento com qualquer grupo eleitoral, religioso, o que quer que seja, nos dá essa tranquilidade de chegar ao debate e dizer que o pessoal tem um projeto para uma administração popular em Ponta Grossa. Esse ano está uma característica aí diferenciada, né, Gadini, porque talvez pelo cenário nacional, talvez pelo tempo de campanha, mas em ocasiões anteriores, em anos anteriores de eleição, quando chegava nessa época aí de fim de junho, né, metade de junho, nós já tínhamos os quadros bem definidos. E agora nós não tivemos ainda nem as convenções, as coisas estão meio nebulosas, nós não temos essas candidaturas colocadas já, e o tempo de campanha reduzido, esse cenário, que leitura que você está fazendo disso? Uma consequência disso, dessa situação que você descreve, que é real, Ana, é o fato de que a reforma eleitoral do final do ano passado reduziu o tempo de campanha. E ao reduzir o tempo de campanha, ela abriu um espaço maior para as convenções, para definir as candidaturas. A redução do tempo de campanha interessa a quem, basicamente? Interessa ou a quem está no governo ou aos partidos que têm muita estrutura, porque aí com muito recurso fica mais fácil fazer uma campanha rápida. Para os pequenos partidos que vão basicamente tentar apresentar para as pessoas, para a população, suas propostas e alternativas de gestão, fica muito mais difícil. Esse impacto, além de prejudicar os pequenos partidos, que era, na verdade mesmo, esse era o objetivo da reforma eleitoral que eles fizeram, não é? Que era ajustar, reduzir o tempo e facilitar a estrutura para as grandes legendas. E aí seguramente dá para colocar aí PMDB, PSDB, Demos, aí, o próprio PT, os grandes partidos tinham esse mapa há um bom tempo. Desde o início da década passada, 2002, 2003, vinha se discutindo esse ajuste. E esse ajuste para eles, na verdade, tinha essa estratégia. Esta redução do tempo de campanha que você bem observou, também vai limitar, inclusive, que as pessoas conheçam melhor as propostas dos candidatos. Isso é um prejuízo para a cidade, é um prejuízo para o Estado, é um prejuízo para o país. Se você reduz o tempo de campanha direto, naturalmente você favorece as grandes máquinas, as grandes estruturas partidárias. Então é um problema seríssimo, é um problema nacional que impacta na cidade. Se o morador de uma região da cidade, vamos pegar as regiões dos novos condomínios, que tem problemas seríssimos de serviços essenciais, de escola, falta vaga em creche, de posto de saúde básico. Os novos condomínios têm esses problemas seríssimos, não é? Tem um problema de transporte coletivo, de frequência de horário, como essas pessoas saem de lá, que vão para as demais zonas da cidade para atender as suas necessidades, para resolver seus problemas familiares e como cidadãos. Essas pessoas vão conhecer menos as propostas e as candidaturas e, de fato, o que os candidatos vão apresentar para a cidade por esse menor tempo de campanha. Então é um problema muito sério, que nos impacta naturalmente. Então, nós esperamos que, muito em breve, as pessoas percebam que esse grupo hegemônico dos grandes partidos que controla a política no país, ele, na verdade, só quer se perpetuar nos cargos, só quer se perpetuar nas funções de mando público nesse país. E há um problema histórico que nós temos aí da falta de identidade da população, do eleitor, dos próprios candidatos, com compromissos partidários, né? Ao contrário do que a gente vê em alguns outros países, que a pessoa tem uma convicção partidária, ela é quase como um time de futebol, né? No Brasil, não, as pessoas não têm essa identificação. E tem solução para isso?
se voltar mais para os partidos seria mais interessante? Sim, Ana, esse é um problema seríssimo na política institucional brasileira. E veja, aumentou isso no Brasil a partir do momento em que as eleições foram ficando mais caras. Na medida em que as eleições foram ficando mais caras e grupos empresariais passaram a mandar nos partidos, a indicar candidaturas e a fazer acordos para manter determinadas candidaturas, isso foi limitando a intervenção dos filiados, das pessoas que participam. Então hoje, quando a gente pega e diz assim, de cada 10 brasileiros, 1 tem vínculo com o partido, tem filiação ou militância, tem alguma intervenção. É um número muito baixo, mas ainda assim, esse percentual de 10% da população brasileira que tem vínculo com o partido, nem todo mundo participa organicamente, participa da vida ativa dos partidos. Então, na prática, quem manda? Quanto mais você encarece uma campanha, aquilo que dizem, a profissionalização da política brasileira, se tem um lado bom, isso, tem um lado muito perverso porque ele afasta as pessoas. Quem disputa uma eleição chamada profissionalizada, que precisa de grande máquina de mídia, que precisa de grandes produtoras de imagem, que precisa de grande máquina de deslocamento, que precisa de centenas ou milhares de pessoas nas ruas fazendo campanha. Quem precisa? Essa profissionalização agrada a quem? Naturalmente as grandes legendas. E essa estrutura, que chamam financiamento empresarial de campanha, que ao longo dos últimos anos triplicou o custo, aumentou muito. Não é? Hoje o Brasil está entre as 2 ou 3 eleições mais caras do mundo. É um cenário dificílimo a gente pensar. E quem investe em campanha, por que investe em campanha? É porque depois, de alguma maneira, ele vai tirar esse dinheiro. Então tem um cálculo, Ana, que o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral faz, que é o seguinte: de cada R$1 que se investe em campanha, e a gente não diz apoio à campanha, a gente diz investimento, em média, se tira R$8. Isso é mais rentável do que inúmeros outros serviços de administração financeira no Brasil. Então, veja, a política se tornou um investimento para os grandes grupos, para grandes bancos, para grandes empreiteiras, todo o esquema da Lava Jato confirma isso. Não é? Então, essa luta de dizer que não significa que tem que desmontar com a estrutura de campanha, mas que o Brasil tem que ser mais realista. Nós temos inúmeros problemas sociais e é inadmissível que uma cidade de Ponta Grossa, em 2012, gastou cerca de R$5 milhões apenas na campanha majoritária dos 3 principais candidatos. Então, isso é muito dinheiro para a cidade. De alguma maneira vai sair de algum lugar. E se sai do dinheiro público, naturalmente tem menos recursos para resolver problemas de saúde, para resolver problemas de mobilidade urbana, para resolver problemas de escola nos bairros e por aí vai. Então, impacta diretamente. É esse debate que tem que ser feito, de que o encarecimento das campanhas, a chamada profissionalização das campanhas políticas, afasta as pessoas, faz com que as pessoas vejam que o voto é uma mercadoria, que o voto não é um direito de cidadão, de intervir e dizer que eu quero eleger um vereador, eu quero eleger um prefeito, eu quero eleger um deputado nestas condições. Se o cara compra o voto, o próprio eleitor passa a aceitar a condição de que o voto é uma mercadoria. E aí o fim da dimensão da cidadania. Daí é difícil falar em cidadania. Esse é o grande problema. E a gente sabe que não existe almoço grátis, né? Alguém vai pagar a conta. E nessa premissa mesmo de que não existe almoço grátis, a gente vê que benefícios sociais, eles vão sair de algum lugar, vai ter algum custo. E, diante disso, quais são as tuas principais propostas dentro da administração, partindo desse pressuposto aí da questão do recurso, principalmente? O pessoal, Ana, está elaborando um estudo a partir dos dados da cidade, dos indicadores financeiros, né, do orçamento. Nós temos itens do orçamento que eles são constitucionais, eles devem ser assegurados para diversos setores, principalmente saúde e educação, que pegam as 2 maiores faixas de investimento público, não é? E esse programa de governo que nós assim estamos denominando, nós vamos apresentar, ele confirma, isso eu posso lhe garantir, ele confirma que é possível reduzir muitos custos de investimentos que a gente registrou na cidade nas últimas administrações, né? Não apenas na atual, mas nas anteriores também. Então, ao reduzir isso daí, seguramente sobra recurso para investir, para aplicar nos grandes problemas estruturais da cidade, não é? Nós temos um debate agora que é um debate central e
pessoal entende que esse debate tem que marcar a eleição, que é o plano diretor da cidade. O plano diretor da cidade que está em pauta, infelizmente, até o momento, ele tem pouca participação popular. Mas ele é fundamental porque ele vai desenhar a cidade, para onde a cidade cresce e que problemas a gente pode ter por consequência nos próximos 10 anos. Então, se você pegar a projeção de 10 anos, é fundamental que as pessoas acompanhem, encostem nos gestores e cobrem dos seus vereadores nesse momento tem um presente que essa eleição não vai ser apenas uma eleição para os próximos 4 anos, porque ela está num fator central. Os outros 2 grandes problemas que nós temos em Ponta Grossa e que volta a cada 2 ou 4 anos, dizem respeito à mobilidade urbana, ao transporte. Nós temos um contrato complicadíssimo que foi assinado entre 2002 e 2003, que complicou ainda mais a estrutura, deixou a população ainda mais refém, tirou inclusive a força de intervenção da Câmara de Vereadores. Hoje não há fiscalização do ponto de vista do Poder Executivo Municipal no sistema de transporte e quem paga com isso é a população. E outro grande problema que nós temos, Ana, então, pegando basicamente esses três eixos, são as questões centrais que muito provavelmente vão marcar o debate e que o pessoal vai fazer essa intervenção de forma propositiva. Nós temos propostas viáveis do ponto de vista financeiro, não tem nenhuma ilusão aí, ninguém vai resolver o problema da saúde de um momento para outro, nós não vamos resolver o problema do transporte de um momento para outro, não é de um instante para outro, mas em 4 anos nós estamos convencidos de que é possível não só convidar a população concretamente para resolver esses problemas, como redirecionar recurso. E aí, esse é o mapa que a gente tem, essa é a leitura. No momento mais à frente, no processo da disputa, o pessoal vai apresentar esses dados, vai apresentar essas referências e é muito tranquilo porque toda vez que a gente olha indicadores comparados com as cidades do mesmo porte de Ponta Grossa, a gente vê que é possível reduzir a dimensão dos problemas de saúde, a quantidade dos problemas de transporte que nós temos. Tá certo, Gadini, muito obrigada pela entrevista, boa sorte, parabéns aí pela iniciativa, por esse gesto de cidadania, de se lançar no processo eleitoral e muito boa sorte. Obrigado, é uma satisfação estar aqui no Alto Estilo. Um ótimo trabalho para ti também. Obrigada. No próximo bloco, eu converso com o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Leovanir Martins. É um instante só e eu já volto. Não saia daí.